Então, boa tarde. Obrigado pela vossa presença nesta sessão de apresentação do livro História Global dos Ricos, editada pela editora Cultura. Está cá o Sr. Editor, Miguel Pereira. E hoje temos cá, isto vai ser uma conversa e um debate, onde todos também poderão participar, começando pelas alocuções iniciais dos nossos convidados. Eu sou José Eduardo Franco, da Universidade Aberta, e temos aqui a presença do autor da obra, que é o professor Fabrice de Almeida, da Universidade de Paris, Panthéon-Assas, diretor do Instituto Francês de Imprensa e um renomado historiador francês, que agora nos dá a ler, na nossa língua portuguesa, a sua História Global dos Ricos, que está a ter um grande sucesso a nível mundial e que agora também podemos tê-la em língua portuguesa. E que veio propositadamente hoje a Portugal para apresentar aqui a sua obra, e convidámos aqui um conjunto de colegas que vão refletir em conjunto sobre o significado deste livro no momento atual, em contexto da globalização, onde observamos aquilo que nós chamamos a emergência dos super-ricos, isto é, a concentração de riqueza nas mãos de alguns, como nunca se viu ao longo da história. Só que esta obra, portanto, faz um enquadramento daquilo que foi o processo histórico de construção das grandes riquezas, desde os séculos passados até hoje, tenta perceber como é que hoje podemos entender a vida, a construção de riqueza e a vida dos ricos por comparação com outras épocas. E, portanto, é uma obra muito interessante e inspiradora até para pensarmos o mundo de hoje. Muito bem, temos connosco a Sra. Professora Luísa Paulinelli, da Universidade da Madeira, que é da área da literatura e também é escritora e poeta, o professor Celso Carminati, da Universidade do Estado de Santa Catarina, que é da área da pedagogia e da filosofia, e o Sr. Dr. Paulo Pereira da Silva, que lida com o mundo empresarial, é presidente da Renova e conhece muito bem os processos de construção da riqueza e como é que ela depois também é gerida. Portanto, temos alguém que, ao mesmo tempo, pode pensar isto também como protagonista do processo. E, portanto, temos aqui um painel extraordinário para pensarmos o significado da publicação deste livro. Eu começaria por dar a palavra à professora. Eu sugeria que fizéssemos as alocuções iniciais. Isto vai funcionar como mesa redonda de debate, onde cada um usará alguns minutos para fazer as suas considerações sobre o livro, e depois abrimos um debate entre nós e também quem está aqui presente poderá participar com questões que queira fazer. Pode ser assim? Senhora Professora Luísa Paulinelli, primeiras senhoras. Ora, era muito boa tarde. É um grande prazer estar aqui, principalmente porque estou perto do professor Fabrice de Almeida, que já tive também o prazer de ter conhecido na Madeira, quando foi fazer uma conferência, o professor José Eduardo Franco, o doutor Paulo Silva, e o meu caro amigo, que vem de Santa Catarina, da Universidade de Santa Catarina, professor Celso Carminati. Quando o professor José Eduardo Franco me pediu para fazer uma apresentação, para conversarmos um bocadinho sobre este livro História Mundial dos Ricos, fiquei sempre com a esperança que eu no final do livro tivesse alguma receita, mas percebi que tendo chegado à minha idade eu já não conseguiria ficar rica. Mas pronto, como disse hoje já o professor Fabrice de Almeida na apresentação na Universidade Aberta, acho que a maior riqueza é estarmos aqui e termos o privilégio de todos juntos conversarmos acerca deste extraordinário livro que nos traz a história de diversas personalidades dos ricos, dos ricos e dos super ricos, ou então usando uma expressão que usou um estudioso francês do século XIV, Nicole Orem, em meu francês nem sequer passava. Orem, que dizia que eram os superabundantes, não é? Usava o termo latino para dizer que eram os superabundantes e que
que eram quase como uns deuses na Terra. Aliás, é extraordinário que este livro tenha sido publicado agora, porque também em 2023, e vê-se que a nossa atenção, a atenção do público, a atenção dos estudiosos para esta temática tem vindo a ser cada vez maior e a desenvolver-se, porque também saiu, também em 2023, um livro do Guido Alfani, um professor da Universidade de Bocconi, mas saiu em inglês, pela Universidade de Princeton, chamado Gods Amongst Men, a história dos ricos no Ocidente. São, é óbvio, livros diferentes. Este História Mundial dos Ricos é feita a partir, é construída a partir da concepção de uma história global, não é? Aliás, que é uma temática, que é uma área que o professor Fabrício de Almeida tem vindo a desenvolver, e também aqui em Portugal o professor José Eduardo Franco tem também levado a cabo estes vários estudos da história global que nos permitem ter uma visão alargada, uma visão que não é ao mesmo tempo particular e ao mesmo tempo global. E neste caso é uma história de pessoas que se tornaram super abundantes, se tornaram super ricos num determinado lugar, em determinadas circunstâncias, mas que depois tiveram um efeito global. Ou então, até pelo efeito global, como nestas últimas décadas, se tornaram ricos. Ricos a partir do fenómeno da globalização, cada vez maior. É um livro, aliás, que se lê como se lêssemos muitas páginas de romance, porque cada uma destas histórias é uma história que nos traz não só dados importantes que são do contexto de uma determinada época, porque cada um de nós, e principalmente os superabundantes, os super ricos, são o produto de uma determinada época, mas também são o sujeito da mudança dessa época, mas são-nos contados com dados sobre o contexto, sobre a economia, sobre a sociedade, mas também nos são contados com pessoas. E isso talvez seja, eu que sou da literatura, aquilo que me interessou muito foi a possibilidade da narrativa, de eu entrar dentro da personagem, de a viver, de a tentar compreender e compreender como é que foi o seu percurso. Às vezes percursos mais ou menos fáceis, outras vezes percursos até de sofrimento e de superação. E é muito importante que agora nós tenhamos tido esta necessidade, e é por isso que eu falei do livro do professor Guido Alfani, esta necessidade de compreender os ricos. Primeiro, por uma questão de uma compreensão da nossa história socioeconómica, da nossa história sociocultural, da capacidade de nós compreendermos o passado para entendermos melhor o momento presente, e porque também, a determinada altura, talvez uma das características que eu mais notei neste grupo de ricos é que o confronto do rico não é exatamente com o pobre, é o confronto com o outro rico. E a ideia de que tem que ser mais rico que o outro rico, e que tem que ter mais influência que o outro rico. E uma grande parte dessa influência não é só uma influência económica, é uma influência económica que passa por um legado de pegada cultural, pegada intelectual, de mudança do mundo. E essa mudança do mundo, que se nós pensarmos antigamente, digamos na Idade Média, era-se rico porque era-se aristocrata, porque se nascia numa família que passava a sua fortuna, passava o seu nome, passava o seu estatuto. Depois passámos a ter ricos porque
tinham capacidade de empresa, capacidade de serem empreendedores, se fosse no comércio, fosse depois na indústria. Depois passámos àqueles que encontravam um nicho de influência, encontravam qualquer coisa de novo que traziam de inovação. É uma espécie de destruição e inovação. Nós, para inovar, temos que sempre conhecer o passado e inovar no novo. Não é inovar, trazer coisas novas. E a determinada altura deixou de ser quem recebia o dinheiro dos pais e passou a ser quem fazia o seu próprio dinheiro. E quando se faz o seu próprio dinheiro, quer-se deixar uma marca. E quer-se deixar uma marca na sociedade. Por isso, muitos destes ricos têm fundações, são amantes das artes, são alguns deles amantes de determinadas ideias, de ideologias, de liberdades, como nós temos, não é? Fundações que depois, às vezes, são fundações que têm também um desejo de modificar a própria política e a própria sociedade. E agora, ultimamente, nós temos os tais superabundantes que acham que estar na política é como estar numa empresa. Isto é, que podem usar os instrumentos que os fizeram de ricos numa empresa e adaptá-los a um país, a uma região. Portanto, nós temos, hoje em dia, também uma mudança, sempre houve uma proximidade entre a política e estes super ricos, de uma forma ou de outra, em França, como demonstra aqui bem, em Portugal também, menos estudado, temos que estudar mais isso, em Itália, mas tanto em Itália como nos Estados Unidos, como na Argentina, nós tivemos fenómenos de pessoas com um sucesso muito grande em termos de fortunas, que acharam que com a sua receita poderiam consertar países, que poderiam adaptar as suas soluções aos países, como aconteceu agora com o Elon Musk, por exemplo, não é? Que chegou ao governo e tentou usar as mesmas estratégias para fazer do país mais eficiente. E isso são questões que podemos tratar e que depois podemos conversar. Mas pronto, eu com este livro aprendi que não tenho estofo para ser rica, mas tenho estofo para ser rica noutras coisas, mas que, de facto, o nosso mundo depende, tem influência e é muito dos ricos, e é muito importante para nós compreendermos não só as desigualdades, não só o que é que a riqueza faz, etc., mas compreender como é que uma pessoa consegue fazer um percurso de sucesso, e como é que depois, o que é que faz desse sucesso? Isso talvez seja o mais interessante. O que é que ele faz com esse sucesso, com esse imenso capital, até maior do que vários países, o que é que ele faz com isso? E isso também é interessante e aprendi aqui. E agora passo aqui ao meu colega Celso Carminado. Muito obrigado pelo convite, professor Dr. José Eduardo Franco, e é uma alegria poder partilhar com a professora Maria Luísa, amiga, ter conhecido hoje o professor Fabrício, muito prazer, e agradecer também ao convite do senhor que está organizando todo esse evento. Sempre tem coisas importantes quando passamos a ler uma obra desta natureza. O professor José Eduardo me fez o convite para poder estar cá, e no telefonema que ele me fez posterior, e me perguntou: estás pronto? Disse: olha, temos que aprender com os ricos, não é? Quem sabe podemos nós enricar também, não é? Mas vejo que, como dizes, né, professora Maria Luísa, nós professores temos uma outra riqueza, né? Temos a riqueza do espírito, a riqueza do conhecimento, a riqueza da cultura, não é? E isso talvez nos diferencie.
E uma primeira frase importante que eu pensei quando cheguei aqui, porque eu escrevi o que eu ia falar, mas eu já não vou mais ler. Vou falar a partir do que nós estamos ouvindo aqui também. Estamos num lugar que foi uma igreja, não é? Esse espaço, e provavelmente essa frase que vou dizer já foi dita hoje num outro evento, mas que eu tinha pensado nela exatamente, que chocou e talvez nos choque ainda, né? Aquela frase bíblica de que é mais fácil o elefante passar pelo fundo da agulha, né, do que o rico entrar no reino dos céus. Provavelmente aqui deve ter sido dito muitas vezes e assustado os fiéis, os cristãos e quem frequentava este espaço, mas que representa um pouco a tonalidade desse discurso de uma época, de um sentido. Não é que era impossível disso acontecer, não é? Porque aos ricos e os ricos, os que se fazem em cima da riqueza dos outros e às vezes aproveitando-se das oportunidades, como disse o Maquiavel, né? Ou seja, ter a fortuna e a virtude, né? A virtude é a capacidade de pensar e agir na hora certa, no momento certo, para poder às vezes fazer fortuna. E o livro, professor Fabrício, é sensacional, assim. Eu não li todas as histórias, li diversas delas, diversos personagens, então tem aí uma narrativa, tem um fio de ligação comum entre todos os capítulos, e alguns que eu li particularmente, que eu passei já várias horas em cima dele para conhecê-lo, me levou a pensar um pouco como que isso no mundo vai sendo transmitido de geração em geração. Por que a necessidade, né, de enriquecer? Qual o fim disso tudo, se se vive com tão pouco, não é? Se se vive com uma casa, se se vive com um carro, não é? Se se vive com um pouco de recurso para podermos fazer praticamente tudo aquilo que... Então, qual a necessidade, qual o sentido do acúmulo? Por que não pensar o contrário? Por que não pensar o sentido da partilha, o sentido daquilo que é propriamente a solidariedade? E para ir um pouquinho à frente, vou saltar um pouco da ideia que tinha construído aqui no meu texto, professor Fabrício, assim como nós, descendentes de italianos, não é? Que migramos, as famílias emigraram da Itália para o Brasil, foram motivadas por uma razão, a razão de enriquecer. Quando eu pesquisei nos anos 2014 e 2015 na Itália, para escrever a história da imigração, eu encontrava nos jornais italianos os registros dos anúncios divulgando a riqueza, o enriquecimento, arricchire, portanto, com a viagem além mar, a todos os países, ao Brasil, no nosso caso, não é? E aos outros, a América Central, América do Norte, América Central, Argentina, e assim também provavelmente os que migraram dessa região de Portugal, da Espanha e em outras partes do mundo. Então todos vão em busca de alguma coisa, de algum conforto, de alguma necessidade. No caso específico, e aí até lembrando um pouquinho da história da imigração, por exemplo, da minha família, seguiram atrás dessa expectativa de poder construir uma vida nova, enriquecer lá onde chegariam. E as notícias nos jornais italianos, do norte ao sul da Itália, mas sobretudo e principalmente os do norte da Itália, divulgavam que as terras que estavam no Brasil, que eram muitas, seriam distribuídas, seriam dadas aos grupos que lá chegassem. E foram, recolheram os seus sacos de roupas, recolheram as suas pequenas coisas e partiram numa jornada de 30, 40 dias, passando de porto em porto, não é? E tentando chegar àquele lugar. Obviamente que ao chegarem, as coisas mudam, e mudaram assim completamente. As florestas estavam de pé, e a forma de entrar nessas florestas, por exemplo, eram formas que exigiam maquinários, exigiam ferramentas com as quais eles não podiam contar, porque não levaram e não haviam também dinheiro para as compras.
E nesse processo todo, passaram a não apenas a ter que comprar as terras para se fixar, portanto, ao comprar a terra, contrai-se uma dívida, contrai-se um financiamento, não é? Isso significa dizer que imediatamente não vai gerar dinheiro, não vai gerar riqueza, vai ter que trabalhar para pagar por um certo tempo. E ao pagar, antes de pagar, passa a ser devedor. E, portanto, isso foi passando de geração em geração. A minha geração, a terceira geração, continua pobre, não é? Ou seja, a ideia do enriquecimento divulgada nos jornais não se concretizou. Se concretizou a organização de pequenas comunidades, de pequenos grupos, de pequenas propriedades. E um dos textos, professor Fabrício, que lei ha scritto, bellissimo, quello della schiavitù in Brasile del 1888, de 1888, é muito interessante porque traz aí a presença, por exemplo, dos grandes proprietários de terra. E um dos personagens desses proprietários de terra vem da família que também viveu depois em Paris, né? Que é o pai da, digamos assim, nem todos aceitam, mas que comumente se diz, é o pai da o patrono da aviação mundial, que é o Alberto Santos Dumont. Também de uma família rica, que enriqueceu com a produção de café e que investiu em outras formas. Bom, isso mostra um pouco ali o trabalho de que, por exemplo, eles trouxeram ou levaram da Itália imigrantes para trabalhar nas suas fazendas de café, assim como outras trabalhavam em fazendas, não é? Do Espírito Santo, de Minas Gerais, do sul de Santa Catarina, embora no sul do Brasil e no nosso caso Santa Catarina eram propriedades menores, não eram grandes fazendas como é o caso de São Paulo. E num período em que, por exemplo, a escravatura já havia sido abolida oficialmente. Portanto, a dificuldade de pessoas para trabalhar estava muito presente ainda. Isso significava dizer que os investimentos de quem queria não mais contar com trabalho escravo precisava investir, porque tinha toda uma discussão agora das condições. E o senhor faz uma citação muito importante no texto que diz que com essa libertação os escravos não aceitavam mais qualquer coisa, né? Então o seu corpo, a sua cabeça, a sua consciência passava a ter valor, passava a ter conhecimento e que devesse, portanto, ser respeitado. Bom, essa é uma história bastante interessante, muito bonita, assim como todas as outras escritas, não é? E que, só para encerrar, professor José Eduardo, e que o que me chama atenção também é essa perspectiva da narrativa, de uma hermenêutica que nos permite, por exemplo, ver um tempo e a partir desse olhar, esse tempo, né, perceber e compreender como que aquilo foi possível ao longo de um certo tempo, com os seus abusos, com as suas generalidades, com seus confortos exagerados, como por exemplo citar aqui a imperatriz Cici ou Cici, não sei como pronuncia por aqui, que pede para levar dentro do navio uma vaca para ter o leite natural, né? Imediatamente. Quer dizer, umas coisas assim um pouco impensáveis do ponto de vista do nosso padrão de funcionamento, né? Mas ela queria o leite fresco, não é? Então, para encerrar, parabenizar o professor Fabrício por essa importante obra, que passa por diversos temas, por diversos países, de uma narrativa profunda, de uma narrativa bela, leve de leitura, muito agradável, como disse a professora Maria Luísa. E, obviamente, que quem vai falar da obra vai ser o próprio autor, que vai nos explicar com mais profundidade, mais detalhe, aquilo que, com muito tempo, fez em termos de pesquisa, de escrita e com detalhes profundos. Então, agradecer a oportunidade de poder ter lido e de poder também aqui dialogar um pouco. Obrigado. Mas, deixa-me dizer, a primeira coisa, sinto-me sempre um bocadinho embaraçado de estar aqui. Eu sou físico de formação, portanto venho das ciências duras, trabalho numa empresa, gosto muito de ler, mas aqui vendo aqui os meus colegas com o nível intelectual que têm, eu não sei muito bem o que é que eu posso dizer aqui de interessante, porque tenho que pedir desculpa aqui pela minha falta de capacidade de falar e de dizer as coisas. Mas deixa-me dizer, a primeira coisa aqui... Não.
A primeira coisa que queria dizer era dar-lhe os parabéns. Porque eu li o livro em português, não li o livro em francês. Eu gosto muito de francês, é a minha língua de pensamento e sou um grande... Tem a ver com este assunto, tenho que falar disso, porque eu sou um grande pascaliano e um grande admirador do primeiro jansenismo francês, de ler as coisas todas, portanto um bocado rigorista em relação a coisas deste assunto, e tenho grande admiração por Pascal, por matemático, por físico, por empreendedor, inventou os transportes públicos, por ser uma pessoa muito completa na sua vida. Pronto. Queria dar os parabéns ao editor, eu acho que está muito bem traduzido e queria, portanto, a primeira coisa que está aqui, que queria dizer, é que o livro, eu gostei imenso de ler o livro. O livro é muito bom. Pronto. Gostei mesmo muito, isto é para mim a primeira coisa. Já foi aqui dito porque que acho que está muito bem escrito. Portanto, como peça literária, eu gostei muito dela. Pronto, lê-se, eu não fui capaz de parar. Fui continuando a ler, portanto, muitos parabéns, acho que é importante e não é um assunto que às vezes seja escrito com facilidade e com este prazer de ser lido. Pois eu não vou falar muito do assunto, no livro as histórias são muito interessantes, aprendi imenso sobre as pessoas, já aqui foi falado sobre, entre elas, o que é que as movia, como é que eu entendo? Acho que esta questão de igualdade entre os ricos, que é uma coisa completamente tola, de quererem ser uns com os outros, com uma concorrência que é um bocadinho quase tola, como ideia. Gostei muito de ver, se calhar, nos primeiros, como a professora disse, a primeira riqueza, de pensar um bocadinho no assunto que vinha, se calhar, de heranças familiares, de nome, e no fim vem da meritocracia, de coisas que as pessoas fazem, portanto a relação com a abundância, com a riqueza, eu acho que ficou muito diferente, se calhar passou de uma má consciência como está, para uma meritocracia, porque a pessoa acha que é devida, que merece ter isso, com todas as consequências que isso tem, e se calhar muito a ideia bíblica do camelo e da agulha, que se calhar marcou muitas gerações, desaparece, porque quase a pessoa sente que é um prémio daquilo que também não sei se aqui há uma moral mais protestante e menos católica em relação a isso, não sei, eu não sou um grande maxiatriano nessas coisas, mas enfim. Acho uma coisa muito interessante que acho que me aconteceu por coincidência, é que eu ontem tive, até bastante tarde, que tinha saído, estava muito curioso e estive a ler a encíclica de Lexité sobre os pobres. Portanto, tendo lido isto e depois estar a ler uma coisa sobre os pobres, que também está, eu acho que está escrita de maneira muito simples, e se posso, as pessoas que não leram, convido a lerem, porque acho que está escrito de maneira muito simples, até com pouca teologia, e achei muito interessante, e faz aqui uma comparação entre esta vontade da abundância, de ter muita coisa para ter poder, e depois o olhar em todas as coisas pelas pessoas que têm dificuldades, que estão ao nosso lado e que às vezes quase não os vemos, e que se pode fazer para melhorar isso. Portanto, há aqui dois mundos que achei muito interessante, achei estas pedradas no saco que nos fazem pensar um bocadinho, e hoje até devo dizer que me senti um bocadinho mais tranquilo na consciência pelo facto de ter lido a Dilexite ontem, que achei um bocadinho diferente da Dilexite nós, a nossa latim. O Papa Francisco tem eu achei maior complexidade naquilo que diz. Pronto, falando um bocadinho mais uma coisa do mundo que vejo hoje em dia, o facto das pessoas quererem ter uma vida melhor e fazer coisas e se calhar ganhar dinheiro para fazer coisas, não é uma questão da população, se for isso, em si não é uma coisa má. É uma coisa boa que pode fazer avançar. O que eu acho um bocadinho é que nós vivemos no mundo, e o mundo é assim, complexo, muito mais globalizado, com redes sociais em todo lado, e acho que às vezes com este desenvolvimento tecnológico muito grande, muito rápido,
eu acho que vão aparecer cada vez mais grandes fortunas deste tipo, porque estão no mundo inteiro e têm uma capacidade de se espalhar no mundo inteiro. Eu não sei se foi no livro que li que no tempo do Rockefeller havia um no mundo, agora só na China são dezenas de milhares que têm riquezas muito elevadas. Portanto, há esta capacidade que a tecnologia traz de muito poucos conseguirem ter muito rapidamente muito. Mas pode ser tecnologia, mas pode ser um jogador de futebol ou um ator de cinema, enquanto houver, em qualquer coisa, ou em modo, pronto, é um pouco de ser eu diria, este acumular, que não é um acumular de gerações, mas é um acumular muito rápido. Também é verdade que se pode ser perdido todo de um momento para o outro. Isto é uma coisa que nos faz refletir e que eu acho que vai ser assim. Portanto, porque tecnologicamente, com a inteligência artificial, com as coisas todas, vai ser assim, vai aparecer pessoas e às vezes eu penso o que é que se pode fazer para que não o seja. E é muito difícil. Às vezes é melhor pôr ao lado contrário e por isso é que eu gostei da Dilexia de estar a ler, é o que é que nós podemos fazer todos para aqueles que não têm nada ou que têm muito pouco, atuando na educação, nas coisas todas, nos professores, na maneira de ver o mundo, de trazer ideias. Depois acho que esta coisa do poder ligado ao dinheiro, nós vemos hoje em dia as democracias em perigo e a aparecerem muitas autocracias que se ajudam umas às outras, embora ideologicamente eu acho que não se possam ver umas com as outras, mas ajudam-se muito umas às outras. E uma coisa que têm em comum é que as pessoas que estão à frente, muito ligadas aos autocratas, têm imenso dinheiro, que normalmente estão em paraísos fiscais e uma coisa qualquer. Isto também é uma mudança em relação ao passado. E cada vez mais começam a haver uma promiscuidade entre a criação de fortuna pessoal e a política. Vai um presidente negociar um tratado de paz e vem alguém da família tratar de metais raros ou de outra coisa qualquer. Que eram umas coisas que no passado estavam completamente distintas e eu acho que nós temos que não dar como garantido as nossas democracias e levantar estes problemas o mais cedo possível. Eles são complexos, não têm soluções de populismos simples, mas para tentarmos preservar os oásis que ainda existem, em que a lei existe, em que existe uma independência dos tribunais, em que existe tudo isto. Isto está muito ligado para mim a essa riqueza, já não é só dos milionários que têm, é dos próprios políticos que misturam-se, começa a haver uma mistura entre as duas coisas, como falou, mas dos próprios políticos em muitos países, que é uma coisa que a mim me preocupa pronto, eu sou muito otimista, tento ter esperança que as coisas possam ser diferentes. Acho que nós, na Europa, vivemos neste momento num mundo quase Europa, o Canadá, a Austrália, os países, vivemos num oásis, e que era muito bom preservar esse oásis, em que há um primado, apesar de todos os problemas, há um primado da lei e ainda há alguma capacidade de controle e os Estados que tentam limitar o que às vezes, as empresas muito grandes tentam fazer, e preservar isso, às vezes, na nossa vida no dia-a-dia, naquilo que temos a falar no ensino, com os jovens, com as coisas, que seja para... Estou aqui a falar muito, se calhar, a ter muitos disparates, mas é um bocadinho a visão que tenho do mundo, uma coisa que me parece mais ou menos inevitável, e como é que nós podemos que isso não nos afete nas vidas e não afete as nossas democracias, que depois vão trazer o bem-estar e todas as coisas àqueles que vão ficar, eu não diria que vão ficar para trás, não vão crescer da mesma maneira. Não vou aqui, acho que estamos aqui todos para ouvir o livro, e termino como comecei. Muitos parabéns, eu gostei imenso do livro. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être là au Beatles avec vous, et surtout, vous imaginez bien que je suis très heureux de ce que je viens d'entendre. J'ai eu des compliments de la part de collègues éminents, donc merci beaucoup à tous, vraiment de la lecture du livre et de l'amabilité, de la façon dont vous l'avez discuté, de bien que vous en avez dit. Donc merci
Merci beaucoup. Et je tiens particulièrement à remercier José Eduardo Franco parce que il fait partie des gens avec qui je dialogue depuis très longtemps. Et il se trouve que j'avais parlé avec lui il y a quelques années d'un autre livre qui s'appelait La vie mondaine sous le nazisme. Et en parlant avec lui, j'insistais sur le fait que les riches, sous le Troisième Reich, s'étaient rapprochés de la dictature hitlérienne. Et ce qui était intéressant, c'est que ce rapprochement n'était pas un rapprochement seulement contractuel ou statutaire, c'était parfois simplement des fêtes auxquelles participaient les uns et les autres, des mariages auxquels ils se rendaient, bref, du temps qu'ils passaient ensemble. Et on avait discuté ensemble et il me disait, la question du mode de vie est une vraie question historique. C'est pas seulement une curiosité, c'est une question cruciale. Et dans ce livre, ce que j'essaye de faire, c'est d'approcher la question du mode de vie des riches, la question du style de vie des riches. Et si je le fais, c'est parce que de nos jours, les riches sont, j'allais dire, pratiquement partout. Il y en a dans tous les pays. On en a en Asie, en Inde, en Chine, en Afrique. Dans tous les pays d'Europe, il y a des milliardaires portugais, des milliardaires espagnols, des milliardaires français, allemands, bien sûr, très nombreux milliardaires allemands, milliardaires russes, milliardaires ukrainiens. Donc c'est un phénomène qui est partout, et c'est un phénomène qui est partout à la fois en termes de puissance économique, mais c'est aussi quelque chose qui, depuis les années 80, pour être plus précis, depuis 1982, est partout dans les journaux. Depuis 1982, il y a ce fameux classement Forbes qui donne chaque année la hiérarchie des milliardaires. Et chaque année, en fait, on traite ça comme le hit parade. C'est-à-dire qu'on a des articles pour dire « Ah, le plus riche français, le plus riche portugais, le plus riche allemand, le plus riche africain. » Et donc chaque année, on regarde ça un peu comme on regarde des stars de la chanson ou des stars de la musique. En gros, les riches sont même devenus des stars. Et donc, on a dans les magazines des photos de leur villa, des photos de leur voiture. On peut assister aussi, indirectement bien sûr, au mariage de leurs enfants. Delphine Arnaud se marie, premier mariage, avec un Italien. Il y a des photos partout dans la presse, il y a des articles partout dans la presse. Et donc, petit à petit, en quelque sorte, on nous fait partager le mode de vie des riches. Donc je me suis demandé si c'était toujours comme ça, si ça serait toujours comme ça. Parce que j'ai le souvenir que quand j'étais enfant, il y a très longtemps, presque à l'époque où on a construit cette chapelle, il y a très très longtemps, mais quand j'étais enfant dans les années 60, les riches n'étaient pas aussi visibles. Les riches n'étaient pas beaucoup dans les magazines. J'allais presque dire, les riches se cachaient un peu. Il y avait une présence très forte en France du Parti communiste. Le Parti communiste représentait 20% des électeurs. Il y avait un discours très très violemment anti-riche. Les riches, c'était le capitalisme, c'était l'exploitation, c'était la souffrance des travailleurs, la souffrance presque du monde entier qui était leur faute. Et puis, tout ça a disparu. Justement, dans les années 80, c'est le moment où on s'est mis à révérer l'entreprise, où on a dit, voilà, l'entreprise c'est important, il faut la sauver, et donc on s'est mis à trouver ce nouveau modèle, je crois, qui consiste à dire qu'il faut concentrer sur une personne la richesse pour que l'investissement soit plus efficace. C'est comme ça qu'on a raisonné, et je dirais pas que nous en France, hein, pratiquement le monde entier. Et au fond, la mondialisation a permis cette multiplication des riches, la mondialisation financière, industrielle, économique, sociale et culturelle. Tout ça est allé d'un même pas. Et au fond, aujourd'hui, on voit qu'on arrive au bout de ça. On voit bien que le débat, aujourd'hui, est très très cinglant sur la question de la fiscalité. C'est revenu en France, chez nous, il y a un débat qui est très très fou autour d'une taxe qui est la taxe Zuckman. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette taxe, mais c'est un débat très très fort. Et donc tout d'un coup, l'évidence
que ça avait le développement des riches, l'idée que la planète entière s'enrichissait avec ces riches, tout d'un coup cette évidence est remise en cause. Et donc c'est un peu tout ça qui m'a amené à me poser le problème des riches et à essayer de reprendre ça dans l'histoire, de voir quand est-ce que ça avait démarré ce type de riches, c'est-à-dire des riches à la fois créatifs, à la fois présents dans les médias, à la fois différents de ceux qui étaient les riches traditionnels. Quand on regarde le 18e, le 17e, le Moyen-Âge, à l'époque de Nicole Orem, c'est évident qui est riche. Le roi. Qui est le deuxième riche? La femme du roi, ou le fils du roi, ou le père du roi, ou le cousin du roi. C'est en gros, la richesse est foncière et tout est évident. Par contre, avec la révolution industrielle, avec le développement de l'investissement boursier, de la finance, des finances, du capitalisme, eh bien, on voit d'autres riches émerger. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait cette histoire, en essayant de suivre ces riches qui partent de la révolution industrielle, qui créent des entreprises, qui sont très souvent en lutte très très violente entre eux. Au 19e siècle, en France, on a un grand riche qui s'appelle Schneider. Schneider, il crée de l'acier, il crée des canons, et il est en concurrence avec d'autres riches, des riches anglais, Vickers. Vickers fait de l'acier, il fait des canons aussi, il fait même des mitraillettes et des mitrailleuses. Et Vickers, il a un grand commercial qui s'appelle Basil Zaharoff. Tout le monde dira que c'est lui l'homme le plus riche de son époque. Et il est aussi en concurrence sur le marché russe, par exemple, avec les fabricants d'armes allemands, Krupp, Thyssen. Donc on a toute une histoire comme ça qui se dessine, dans laquelle on voit des grands maîtres des forges, des grands sidérurgistes, et puis on va voir la fortune passer du côté de la banque, et puis on va voir ensuite passer les innovations, ceux qui vont être dans l'aviation, ceux qui vont être dans... Donc j'ai essayé de les suivre en essayant de trouver à chaque époque des personnages emblématiques. Et comme ce qui m'intéressait, c'était de savoir ce qu'ils pensaient, comment ils vivaient, quelles étaient leurs manières d'être, eh bien j'ai essayé à chaque fois de raconter l'histoire de l'un d'eux en regardant les grandes époques qui ont été les nôtres. L'époque de la fin du 19e siècle qu'on appelle la première mondialisation. Mais il y a aussi la Première Guerre mondiale. Au moment de la Première Guerre mondiale, les États s'endettent. Mais qui prête l'argent? Les riches. Et ils acceptent même qu'on mette en place l'impôt sur le revenu. Pourquoi je dis ils acceptent même qu'on mette l'impôt sur le revenu? Parce qu'il n'y a pas d'inspecteur des impôts. Quand on crée l'impôt, c'est aux gens de déclarer, c'est volontaire. Et ils vont volontairement, en tout cas pour beaucoup d'entre eux, accepter de payer l'impôt sur le revenu, et ils vont même faire plus, ils vont acheter des bons de guerre. Rockefeller, dont tu as parlé, est celui qui achète le plus de bons de guerre américains. Donc c'est un monde un peu différent. Au moment de la Deuxième Guerre mondiale, ils ne seront pas tout à fait d'accord, mais on a pris l'habitude, donc on leur fera payer encore des lois. J'analyse les riches sous le Troisième Reich, comment ils fonctionnent, et puis sous le communisme. Parce que le communisme va détruire la classe riche russe. À un moment donné, c'est en 1917, entre 1917 et 1921, c'est même physiquement qu'on assiste à l'élimination des riches. Ça va être pareil au début des années 30. Donc voilà, c'est cette histoire qui est très mouvementée, très agitée, qui montre que rien n'est jamais évident, que la vision que nous avons aujourd'hui, qui est en train d'être remise en cause par la remontée des frontières, qui limite la circulation des capitaux à l'échelle internationale, la remontée de la souveraineté des États, qui remet en cause éventuellement le fait qu'on implante une usine tranquillement dans un autre pays que le sien. Bref, tout ça montre que l'histoire des riches fluctue, qu'elle évolue, et en cela, pour moi qui suis historien, c'était une chance parce que ça change, ça bouge, ça vit, pour le meilleur, mais aussi parfois pour le pire. Merci à vous.